Ele era pequeno demais. Em junho de 1942, um garoto de 16 anos com apenas 65 metros de altura e pesando 50 quilos, entrou em um escritório de recrutamento dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. O recrutador nem levantou os olhos da mesa, apenas riu. A Marinha rejeitou-o por ser muito pequeno. Os paraquedistas do exército disseram-lhe para voltar para casa e crescer. Aquele garoto era um defeito ambulante. Era como um P-38 que não conseguia fazer curvas. Por todos os padrões militares, ele era inútil. Mas os recrutadores cometeram um erro fatal. Viram apenas um garoto. Não viram a arma que a pobreza havia criado. Não viram os olhos de um caçador que mantinha sua família longe da fome há 5 anos. O nome desse garoto era Odie Leon Murphy. E em apenas 30 meses aquele rejeitado pequeno demais se tornaria um exército de um homem só, alguém que destruiria sozinho uma companhia inteira alemã ao subir em um tanque em chamas prestes a explodir. A história não começa no campo de batalha. Começa na pobreza esmagadora dos campos de algodão do condado de Hunt, no Texas. Odie era o 6º de 12 filhos. Seu pai, um meiro pobre, abandonou a família. Sua mãe morreu de pneumonia pouco depois de ele completar 16 anos. De repente, aquele garoto de 50 quilos era o chefe da família, o único provedor para seus irmãos mais novos. Sua principal ferramenta era um rifle calibre .22. Sua motivação, a fome. Um vizinho mais tarde recordaria a incrível pontaria de Murphy. O garoto conseguia derrubar um coelho em movimento a 45 metros de distância com um rifle com o qual a maioria das pessoas não conseguiria acertar nenhum celeiro. As palavras do próprio Murphy eram mais frias. Se eu não acertar o que estou mirando, minha família não come esta noite. Aquilo não era treino, era sobrevivência. Cada bala custava um dinheiro que a família não tinha. Cada erro significava estômagos vazios. Sob essa pressão, Odie Murphy não apenas aprendeu a atirar, ele aprendeu a matar. Desenvolveu o olhar de um atirador, uma frieza calculada que um dia aterrorizaria soldados alemães em 3 países. Quando Pearl Harbor foi atacado, Murphy viu sua chance. O exército significava salário fixo, 3 refeições por dia, e dinheiro para mandar para casa. Mas ele ainda tinha 16 anos e ainda era leve demais. Depois de ser ridicularizado em todos os outros escritórios de recrutamento, foi ao exército regular de infantaria. O recrutador olhou para a certidão falsificada que sua irmã havia assinado, declarando que ele tinha 18 anos. Olhou para o garoto que parecia ter 14. Suspirou e carimbou os papéis. O exército dos Estados Unidos não fazia ideia do que acabara de fazer. Tinha acabado de aceitar uma modificação de campo que salvaria centenas de vidas americanas ao quebrar todas as regras. O soldado de primeira classe, David Masseur, que treinou com Murphy, recordou: "Todos nós achávamos que ele era a mascote. Os sargentos de instrução o atormentavam sem parar, chamavam-no de bebê. Mas então fomos para o campo de tiro. Aqueles olhos azuis de bebê ficaram frios como o inverno. Ele não errou nenhum tiro. Nenhum." Em julho de 1943, a Companhia B do 15º Regimento de Infantaria desembarcou na Sicília. Nas montanhas, a verdadeira natureza de Murphy finalmente foi revelada. Sua criação rural fazia com que se movesse em silêncio. Ele usava o terreno. Atirava com uma precisão mortal e fria. Perto de Palermo, sua unidade foi presa pelo fogo de uma metralhadora alemã. Essa foi sua primeira prova. A doutrina dizia: espere por apoio. A doutrina de Murphy dizia: minha família não come. Enquanto os outros se abrigavam, o soldado Murphy, o bebê de 50 quilos, usou o terreno para flanquear sozinho a posição inimiga. Eliminou toda a equipe com granadas. Em seguida, em um ato que definiria sua carreira, virou a própria metralhadora dos alemães contra as forças em retirada. O capitão Paul Harris o recomendou para a Estrela de Bronze, escrevendo: este soldado demonstra uma aptidão natural para o combate, que é extraordinária. Extraordinária era pouco. Odie Murphy acabara de descobrir algo que o assombraria pelo resto da vida. Ele era excepcionalmente bom em matar. A Sicília foi apenas o começo.
A campanha da Itália foi onde Murphy se transformou de um bom soldado em um pesadelo ambulante para a Wehrmacht. No Rio Volturno, em outubro de 1943, seu pelotão foi dizimado por um contra-ataque alemão. Em vez de recuar, Murphy pegou um rifle de precisão emprestado e manteve a posição sozinho. 5 soldados alemães mortos a mais de 270 metros. Recebeu a Cruz de Serviço Distinto, a segunda mais alta condecoração do Exército. Ele já não era apenas um soldado, era uma força. O sargento William Paulson descreveu o método de Murphy. Murphy não lutava com raiva. Isso era o mais assustador nele. Ele lutava de forma fria, calculada, como se estivesse fazendo contas. Vê um alemão, elimina o alemão, passa para o próximo alemão. Sem emoção, sem hesitação, apenas eficiência letal. Então veio Anzio, a praia encharcada de sangue que Churchill chamou de o selvagem. O problema, um tanque alemão, a coisa que a infantaria mais teme. Murphy não apenas disparou seu bazuca. Ele rastejou em direção ao tanque, usando o terreno até chegar a ponto de alcance direto. Destruiu completamente o tanque alemão. Recebeu sua primeira estrela de prata. Ele havia sobrevivido a Sicília, Salerno, Anzio e Roma. Fora ferido, promovido a sargento. O garoto de fazenda, pequeno demais, agora tinha uma reputação que o precedia. Mas em agosto de 1944 veio o teste que mudaria tudo. Perto de Montélimar, na França, seu pelotão foi emboscado. O problema, o tenente, seu comandante, foi morto na primeira rajada. A cadeia de comando se quebrou. O sargento Murphy não esperou ordens, ele se tornou a ordem. Assumiu o comando do pelotão. A situação era impossível, 18 americanos contra uma companhia alemã, com mais de 100 homens. Por 2 horas, o sargento Murphy manteve um cruzamento estratégico. Dirigiu seus homens, expôs-se ao fogo inimigo e pessoalmente abateu 15 soldados inimigos. Ele manteve a linha. O exército, finalmente percebendo o que tinha nas mãos, concedeu-lhe uma comissão de campo. Em 14 de outubro de 1984, o garoto pequeno demais para ser aceito no alistamento tornou-se o segundo tenente Audie Murphy. Mas o combate cobra um preço. Em janeiro de 1945, Murphy já não era mais o garoto de 16 anos, tinha 9, mas parecia ter 40. Tinha visto quase todos os seus amigos originais morrerem ou ficarem feridos. Havia matado pessoalmente mais de 100 soldados inimigos. E agora enfrentava o Bolsão de Colmar, o último pedaço de solo francês sob controle da Wehrmacht. Hitler ordenara que fosse mantido a qualquer custo e enviara o melhor à 2ª Divisão de Montanha, tropas de elite veteranos dos invernos brutais da Noruega, transferidos especialmente para essa ofensiva. Para a Companhia B, a situação não era desesperadora, era o fim. A matemática falava por si. Em 5 dias de combate brutal e constante, a Companhia B perdera 2 homens. Todos os oficiais, exceto Murphy, estavam mortos ou evacuados. De um efetivo completo de 187 homens, restavam apenas 40 em condições de lutar. O próprio Murphy estava com uma ferida nova na perna causada por estilhaços. Não contou a ninguém. O soldado Anthony Abramsky descreveu a situação, estávamos acabados. A maioria de nós não dormia havia 3 dias. Metade tinha gangrena pelo frio. Nossas metralhadoras estavam congelando. Tentávamos cavar trincheiras, mas o chão era como ferro. 26 de janeiro de 1945. O amanhecer era cinzento e amargamente frio. A Companhia B estava espalhada em uma linha fina na beira da floresta de Holtz. À frente deles, 1 quilômetro de terreno aberto e congelado. Como disse Abramsky, eram patos sentados. Murphy posicionou sua única capacidade antitanque, 2 destroyers de tanques M10. Tinha seus 40 homens exaustos e uma linha telefônica de campo ligada à artilharia, sua única esperança real. Em 1 da tarde começou o bombardeio alemão. Explosões nas copas das árvores, estilhaços incandescentes, chovendo sobre o solo congelado. Durou 30 minutos. Às 1h40 veio o ataque. O soldado Donald Ekman foi o primeiro a vê-los. Dava para ver as bandeirolas nas antenas dos tanques alemães. 6 deles. E atrás, Jesus Cristo. 250 soldados de infantaria, todos com camuflagem branca de neve,
atravessando o campo como fantasmas. A primeira reação de Murphy foi pedir apoio de artilharia. Mas só isso não bastaria. Os alemães eram numerosos espalhados e avançavam rápido. A 550 metros, os M10 abriram fogo. Os primeiros disparos erraram. As tripulações estavam exaustas às mãos dormentes de frio. O fogo de resposta dos tanques alemães foi imediato e devastador. Um projétil de 88 mm atingiu o M10 traseiro bem no meio da torre. Ele explodiu em chamas. A tripulação fugiu correndo para a floresta. O M10 dianteiro tentou manobrar, mas deslizou para uma vala congelada. Suas esteiras não conseguiam tração. A tripulação o abandonou e recuou. Eram 2:20 da tarde. Ambos os destroyers de tanques estavam fora de ação. A infantaria alemã agora se aproximava a menos de 180 metros. Era o ponto de ruptura, o momento em que a posição seria invadida. Foi então que o tenente Murphy tomou a decisão que desafiava toda a lógica. Ordenou que os 40 homens restantes recuassem e se retirassem para posições defensivas mais profundas na floresta. Recuem, ele gritou, mas ele mesmo não recuou. Em vez disso, enquanto seus homens corriam para se abrigar, o tenente Murphy correu para a frente. Correu através do fogo de artilharia e metralhadoras. Correu em direção ao M10 em chamas. O veículo estava completamente tomado pelo fogo na parte traseira. Fumaça negra saía do casco. A qualquer momento, as milhares de munições e 300 galões de gasolina dentro poderiam explodir, transformando o tanque em uma bomba gigantesca de estilhaços. Murphy não hesitou. Subiu na traseira do destruidor de tanques em chamas e assumiu a metralhadora calibre .50. Nessa posição, ele era um alvo perfeito. Uma silhueta solitária em pé sobre uma bomba prestes a explodir, completamente exposta a 250 fuzis e 6 tanques alemães. O soldado Abramski observava da floresta. Eu vi o tenente Murphy subir no destruidor de tanques em chamas. Foi a maior demonstração de coragem e bravura que já presenciei. A metralhadora Browning .50 é uma arma devastadora. Nas mãos de Murphy tornou-se um instrumento de destruição precisa. O olhar de caçador dos campos de algodão do Texas assumiu o controle. Durante a próxima hora, aquele garoto de 19 anos e 50 quilos tornou-se um exército de um homem só. Ele não estava apenas atirando, estava calculando. Segurava o telefone de campanha em uma mão, chamando ataques de artilharia, e o gatilho da .50 na outra. Criou uma parede de aço. O sargento Elmer Brawley observou da borda da floresta. Os soldados alemães chegaram a menos de 10 metros do tenente Murphy e ele os matou nos vales, nos campos e entre as árvores. Onde quer que aparecessem, ele os derrubava. As forças alemãs, tropas de montanha de elite, caíram em uma armadilha impossível. Seus tanques, que deveriam ter esmagado a posição em segundos, tornaram-se inúteis. Não podiam avançar sem a infantaria, e a infantaria estava sendo sistematicamente destruída por uma única metralhadora invisível, disparando de dentro de uma nuvem de fumaça negra. O sargento técnico Morris Wald, que observava do posto de comando do batalhão, relatou: o fogo de Murphy era incrivelmente eficaz. Ele não estava apenas espalhando balas. Cada rajada era calculada. Ele abatia os alemães, como se estivesse em um estande de tiro. Vi-o dizimar um pelotão inteiro que tentava flanquear nossa posição. Os alemães tentaram de tudo. Acertaram o destruidor de tanques com projéteis. Estilhaços rasgaram a perna de Murphy, seu segundo ferimento naquele dia. Ele ignorou. Continuou atirando. Continuou chamando a artilharia. Às 13h10 da tarde, após 40 minutos de fogo contínuo, a metralhadora começou a falhar. A munição estava acabando. Os alemães perceberam e começaram a avançar. Murphy pegou seu fuzil carabina e começou a abatê-los um por um. Agora os alemães estavam a apenas 10 metros de distância. Era o fim. Murphy fez seu último e mais desesperado pedido, ordenou que a artilharia atirasse diretamente sobre sua própria posição. O observador avançado, o tenente Walter Wispfenning, recusou. Sabia que isso significava a morte certa. Murphy gritou ao telefone: estou dando uma ordem direta. Atirem na minha posição agora.
Os primeiros projéteis de 105 que caíram a apenas 50 metros. As explosões lançaram terra congelada e estilhaços em todas as direções. A infantaria alemã presa em campo aberto foi dilacerada. Mas Murphy, exposto em cima do veículo em chamas, também estava dentro da zona de impacto. A combinação do seu fogo direto e da artilharia explodindo ao redor finalmente quebrou o ataque alemão. Os sobreviventes, cerca de 100 homens, recuaram. Os tanques, agora sem apoio, deram meia volta e se retiraram. Eram 3h20 da tarde. Após uma hora impossível, o ataque havia terminado. Audie Murphy, com o uniforme chamuscado e a perna sangrando, finalmente desceu do M10. 10 minutos depois, o destruidor de tanques explodiu. Ele caminhou calmamente de volta à linha da floresta, onde seus homens esperavam. Segundo Abramsky, ele estava assustadoramente calmo. Perguntou se tínhamos baixas, certificou-se de que todos estavam bem, sentou-se, acendeu um cigarro e pediu um relatório da situação. Suas mãos nem tremiam. Naquele dia, Audie Murphy matou ou feriu cerca de 50 soldados alemães. Sozinho havia detido um ataque combinado de 250 tropas de elite e 6 tanques, salvando sua companhia da destruição certa e garantindo seu nome na história. O campo de batalha era devastador. Corpos alemães estavam espalhados pelos campos cobertos de neve. A lendária 2ª Divisão de Montanha Veterana da Noruega estava em plena retirada. Seus oficiais incapazes de reunir homens para um novo ataque. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa história seja o silêncio. Nas décadas seguintes, historiadores vasculharam arquivos militares alemães, associações de veteranos e diários pessoais em busca do relato alemão daquele dia, e quase nada encontraram. Uma ausência quase total de testemunhos diretos dos homens que atacaram Holtz. Esse silêncio é a verdadeira prova do que Audie Murphy fez. As unidades alemãs envolvidas sofreram cerca de 50 baixas apenas pelas ações dele. Muitos testemunhos se perderam, mas mais do que isso, o exército alemão era movido pelo orgulho e pela disciplina. A 2ª Divisão de Montanha havia lutado na Noruega, na Finlândia e na Frente Oriental. Tinham visto de tudo, mas nunca algo assim. A ideia de que 250 dos seus melhores soldados, apoiados por 6 tanques, foram derrotados e humilhados por um garoto americano de 7 quilos em pé sobre um tanque em chamas era simplesmente inimaginável. Foi uma derrota tática tão vergonhosa que eles simplesmente a apagaram. Era incompreensível. Não se encaixava em sua doutrina. Não se encaixava em sua visão de mundo. Era uma falha fatal em sua própria lógica. O diário de guerra oficial alemão daquele dia conta a mentira. Ataque às posições americanas perto de Holtz, repelido com pesadas baixas. A resistência inimiga foi mais forte do que o esperado. Mais forte do que o esperado. Sim, era apenas um homem. Eles haviam encontrado alguém simplesmente melhor na arte da guerra do que eles. E esse reconhecimento quebrou algo fundamental em sua identidade de guerreiros. O plano tático deles era perfeito. O equipamento superior. Os soldados de elite. E um garoto de fazenda com uma ideia insana havia destruído tudo isso. O caçador havia se tornado a presa. A resistência de Murphy teve consequências muito além da vitória imediata. Não se tratava apenas de salvar a Companhia B, era algo muito maior. A bem-sucedida defesa da floresta de Holtz, a posição que Murphy se recusou a abandonar, quebrou a espinha da resistência alemã em toda a Alsácia. O fracasso alemão em romper significou que os dias do Bolsão de Colmar estavam contados. Holtzwirth, a aldeia que os alemães tentavam defender, caiu nas mãos dos aliados no dia seguinte. Em poucas semanas, toda a cabeça de Ponte Alemã, a oeste do Reno, havia sido eliminada, retirando-se da 50.000 soldados alemães da guerra e liberando as forças aliadas para o assalto final à Alemanha. O pequeno garoto de fazenda havia acabado de mudar o mapa da guerra. Em 2 de junho de 1945, perto de Salzburg, Áustria, o tenente-general Alexander Patch concedeu formalmente ao 2º tenente Audie Murphy a mais alta condecoração militar da nação, a Medalha de Honra. A citação oficial, redigida no estilo contido típico dos documentos militares, mal consegue capturar a realidade daquele dia.
Sozinho e exposto ao fogo inimigo vindo de 3 lados, seu fogo mortal matou dezenas de alemães e fez com que o ataque inimigo vacilasse. Por 1 hora, os alemães usaram todas as armas disponíveis para eliminá-lo, mas o segundo tenente Murphy continuou a manter sua posição. As próprias palavras de Murphy foram, como sempre, mais diretas. Quando perguntado por que havia subido no destruidor de tanques em chamas, por que havia realizado uma ação tão estúpida, sua resposta foi simples: eles estavam matando meus amigos. Mais tarde ele acrescentou: não foi um ato heróico. Eu apenas pensei, se um homem pode fazer o trabalho, por que arriscar a vida de outros? Era a mentalidade McKenna, o concerto com o fio de piano. Não se tratava de glória, mas de ver um problema fatal e encontrar uma solução. Até hoje, seu histórico militar permanece incomparável entre os soldados americanos. Ele recebeu todas as condecorações de combate por valor que o Exército dos Estados Unidos podia conceder algumas 2 vezes. Suas 33 medalhas incluíam a Medalha de Honra, a Cruz de Serviço, Distinto, 2 estrelas de prata à Legião do Mérito, 2 estrelas de bronze e 3 corações púrpura. Recebeu também 5 condecorações da França e da Bélgica. O garoto, que era pequeno demais para ser um fuzileiro naval, havia se tornado o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra na Europa terminou, as armas se calaram. Audie Murphy voltou para casa. Era um herói nacional. Estava na capa da revista Life. Foi homenageado em desfiles. Convidado para Hollywood. Tornou-se astro de cinema, participando de mais de 40 filmes, incluindo To Hell and Back, no qual interpretou a si mesmo. Para o público era o final perfeito de Hollywood, a história definitiva do pobre garoto do Texas que derrotou os nazistas e virou astro rico e famoso. Mas não era aí que a história de Audie Murphy terminava. Era aí que começava a verdadeira guerra, a página que faltava. O público via Audie Murphy, o herói. Não via a falha fatal que a guerra havia deixado dentro dele. O homem que não sentira medo em cima de um tanque em chamas agora estava aterrorizado pelo escuro. Murphy sofria do que então se chamava de fadiga de combate, hoje reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático severo, TEPT. Sofria de insônia crônica, pesadelos recorrentes e uma hipervigilância que o levava a dormir com uma pistola carregada sob o travesseiro. Estava assombrado não pelos inimigos que matou, mas pelos amigos que não conseguiu salvar. Pelos rostos dos homens que haviam morrido ao seu lado. Ele sobreviveu, mas nunca realmente deixou aquele campo de batalha. Com o tempo, nem conseguia mais dormir dentro de casa. Mudou-se para a garagem, onde dormia com as luzes acesas, porque a escuridão o fazia lembrar das patrulhas noturnas. Não consigo lembrar de uma época em que não tivesse pesadelos, escreveu Murphy. Eles se tornaram parte da minha vida como respirar. Parecia que um demônio havia entrado em meu corpo. Seu primeiro casamento com a atriz Wanda Hendricks durou apenas 16 meses, destruído pelo seu TEPT. Hendricks mais tarde descreveu: ele era 2 pessoas. Durante o dia podia ser encantador, engraçado, generoso. Mas à noite se transformava em outro. Patrulhava a casa com uma arma carregada, revivendo batalhas de anos atrás. A guerra havia terminado para a América, mas nunca terminara para Audie Murphy. Ele agora lutava contra um novo inimigo, um inimigo invisível, e era um inimigo que não podia derrotar com um rifle. Apesar das próprias batalhas internas, Murphy tornou-se um dos primeiros e mais importantes defensores públicos da saúde mental dos veteranos. Na década de 1960, ele quebrou barreiras e regulamentos. Falou publicamente sobre seus pesadelos, sua insônia, seus demônios. Foi o ato insano do pós-guerra. Em uma época em que a fadiga de combate era vista como fraqueza ou covardia, o maior herói da América levantou-se e disse: "Eu tenho isso." Mais uma vez ele estava na linha de frente, vendo o problema que engenheiros e políticos ignoravam. Escreveu na Saturday Evening Post. E quanto ao veterano que não consegue? E quanto aos milhares que estão voltando do Vietnã com os mesmos problemas? Ele não lutava mais pela Companhia B, agora lutava por todos os veteranos. Mas desta vez não estava sozinho. Em 1951, casou-se com Pamela Archer. E esta é a outra página perdida da lenda de
Audie Murphy, a outra heroína desta história. Pamela era uma ex-comissária de bordo de 31 anos. Ela viu os dois homens dentro de Audie, o herói e o demônio, e ao contrário de todos os outros, não fugiu. Pamela Murphy ofereceu uma perspectiva que o público nunca viu. Audie carregava feridas invisíveis que jamais cicatrizaram. Acordava gritando, revivendo batalhas de 20 anos antes. Ainda assim, nunca deixou de tentar ajudar outros veteranos. A guerra nunca acabou para Audie, mas ele transformou a dor em propósito. Durante 20 anos, Pamela permaneceu ao seu lado. Era sua âncora, sua modificação de campo contra o caos da própria mente. Ajudou-o a criar 2 filhos, suportou os pesadelos, apoiou sua causa. Foi a chefe de equipe do herói que ainda estava em guerra. Então, em 28 de maio de 1961, o impossível aconteceu. Audie Murphy, o homem que sobrevivera a todos os horrores imagináveis, o homem que as estatísticas diziam que deveria ter morrido 20 vezes sobre aquele tanque em chamas, morreu aos 45 anos. Não em batalha, mas em um acidente de avião nas montanhas da Virgínia durante uma tempestade. A América chorou seu maior herói. Mas, para Pamela Murphy, a verdadeira missão estava apenas começando. Audie passara a vida lutando por seus amigos. Agora Pamela passaria o resto da dela lutando pelos dele. Ela havia visto de perto o defeito fatal do TEPT durante 20 anos e agora iria consertá-lo. Após a morte de Audie, o mundo descobriu outra página oculta. O soldado mais condecorado da história americana, o astro de Hollywood, morrera endividado. Maus investimentos e má gestão de terceiros deixaram sua herança e sua esposa praticamente sem nada. Pamela, viúva aos 100 anos, tinha 2 filhos adolescentes para criar e uma montanha de dívidas. Este era o bolsão de colmar dela sua situação impossível. O mundo esperava que ela desaparecesse apenas uma nota trágica no rodapé da história de um herói. Mas esqueceram quem ela era. Pamela havia permanecido ao lado de Audie Murphy por 20 anos. Enfrentara seus demônios, era uma guerreira por direito próprio. E agora tinha uma nova missão. A guerra de Audie, terminar a dela, estava começando. Ela fez algo que desafiou todas as expectativas. Não escreveu um livro revelador. Não vendeu as medalhas do marido. Em vez disso, Pamela Murphy, a viúva do maior herói americano, entrou no Hospital de Assuntos de Veteranos de Sepulveda, em Los Angeles, e pediu um emprego. Não pediu um cargo alto. Não usou o nome famoso. Aceitou um trabalho simples como atendente ligação entre pacientes e administração. Aquele foi o seu fio de piano, sua escalada sobre o tanque em chamas. Durante os 35 anos seguintes, Pamela Murphy dedicou a vida a outra guerra de Audie. Chegava ao hospital todas as manhãs, sentava-se em sua pequena mesa e se tornava um exército de uma mulher só, pelos veteranos que ninguém mais ouvia. Era a mecânica que enxergava o defeito fatal do sistema. Viu veteranos destroçados pelo Vietnã sofrendo da mesma fadiga de combate que atormentara o marido. Viu arquivos extraviados, benefícios negados, consultas canceladas. Aqueles homens eram os fantasmas de Audie e Pamela se recusava a abandoná-los. Tornou-se a defensora deles, o fio de piano no cabo de controle rompido do sistema do VA. Usando sua dignidade silenciosa e a profunda autoridade moral que seu nome carregava, ela cortava a burocracia. Quando um médico se recusava a atender um veterano, ela fazia a ligação. Quando um cheque de benefício se perdia no correio, ela o encontrava. Quando um burocrata dizia não, Pamela Murphy entrava no escritório dele e só saía quando o não virava sim. Tratava cada veterano do soldado sem teto esquecido no corredor ao coronel condecorado com o mesmo respeito. Via o rosto, a dor e a luta do marido em cada um deles. Pamela Murphy foi a modificação de campo final e mais poderosa de Audie. Ela não estava apenas preservando sua memória, estava terminando sua missão. O Hospital de Veteranos Memorial Audie L. Murphy, em San Antonio, Texas, foi nomeado em sua homenagem em 1973. Mas Pamela foi o memorial vivo dele, um testemunho de 35 anos, a promessa de não deixar nenhum homem para trás. Mas esse legado, essa missão de 3 décadas e meia só foi possível por causa do que aconteceu naquele campo congelado em 1945.
E isso deixa uma última pergunta como um garoto de 9 anos com 50 quilos e um estilhaço cravado na perna conseguiu fazer o impossível. Não foi mágica. Não foi um filme. Não. Foi a combinação perfeita de 4 fatores. Os mesmos que definem o concerto com fio de piano. Um mecânico genial, uma falha fatal, uma inovação estúpida e um resultado insano. O primeiro fator foi a arma. A metralhadora pesada Browning M2 calibre .50, projetada por John Browning em 1918. Adrian Tennessee era talvez a melhor metralhadora pesada da Segunda Guerra Mundial. Seu cartucho, .50 BMG, podia perfurar mais de 2,5 cm de aço. Cada disparo tinha energia suficiente para dilacerar um corpo humano. Era confiável, não emperrava nem mesmo no frio extremo. Nas mãos de um soldado comum, era uma arma de supressão assustadora. Mas nas mãos de Audie Murphy, tornava-se um bisturi de precisão. Ele não espalhava e rezava, ele mirava. Usava aritmética fria que aprendera caçando coelhos no condado de Hunt. Como o sargento Wald testemunhou, ele os derrubava como se estivesse em um estande de tiro. Um disparo, um alvo. Ver um alemão eliminar o alemão. A arma era perfeita. Mas o homem que a empunhava era um mestre. O segundo fator foi o local estúpido, o M10 destruidor de tanques em chamas. Para os alemães, era uma armadilha mortal, uma bomba prestes a explodir. Para Murphy, era a solução McKenna perfeita. Ele compreendia a verdade oculta da máquina. O que Murphy sabia. E os alemães não era como o veículo estava queimando. O M10 carregava 300 galões de diesel e 51 projéteis de 3 polegadas de alto explosivo armazenados no casco. O projétil alemão de 88 mm atingira o tanque de combustível, não as munições. O veículo era uma bomba, sim, mas com um pavio lento. Mais importante ainda, a fumaça negra e espessa do diesel queimando fornecia uma cortina de fumaça perfeita. Os alemães sabiam de onde vinha o fogo, mas não conseguiam ver claramente o homem lá dentro. Murphy estava essencialmente lutando de dentro de uma fortaleza em chamas que ele sabia poder explodir a qualquer momento. Era a ação mais insana possível e, ao mesmo tempo, um golpe de gênio tático. O terceiro fator foi o multiplicador de força. Esta é a parte que quase todos ignoram. Murphy não era apenas um exército de um homem só, era também um centro de direção de fogo de um homem só. Enquanto disparava a calibre 50 com uma mão, segurava com a outra o telefone de campanha chamando o fogo dos canhões de 105 mm da própria artilharia a quilômetros de distância. Ele multiplicava seu poder de fogo 1000 vezes. Os alemães não estavam fugindo apenas de sua metralhadora. Estavam fugindo do céu que explodia ao redor, guiado pelo homem escondido na fumaça. E foi isso que o levou por fim ao comando desesperado. Atirem na minha posição. Ele estava disposto a se sacrificar para usar sua última e maior arma, a artilharia, e terminar o trabalho. E o quarto e mais importante fator era o caçador. Os cientistas militares tentaram calcular as probabilidades: 250 soldados de infantaria, 6 tanques metralhadoras morteiros. Mas não havia estatística capaz de medir o instinto, a frieza e a precisão que um garoto texano de 9 anos havia aprendido não em West Point, mas caçando para não morrer de fome. Estima-se que mais de 10.000 tiros foram disparados contra a posição de Murphy durante aquela hora. Modelos estatísticos sugerem que ele deveria ter sido atingido de 15 a 20 vezes. Foi atingido apenas uma vez por estilhaços de um projétil que explodiu próximo. Isso não foi sorte. Foi a habilidade sobrenatural do caçador de coelhos do Texas. Ele entendia o que significava não ser visto. Entendia o conceito de um tiro, uma morte. Como ele mesmo disse, havia se tornado uma máquina de matar. O Dr. Dave Grossman, especialista em psicologia de combate, ofereceu esta análise. Murphy representava uma tempestade perfeita. Ele tinha as habilidades técnicas da caça, a motivação da pobreza, o distanciamento emocional do trauma precoce e, acima de tudo, um instinto protetor pelos seus homens que suprimia o próprio instinto de autopreservação. Ele não lutava pela América, não lutava por glória, lutava pelos amigos. Essa é a história da ação insana que mudou a guerra. O pequeno garoto rejeitado pelos fuzileiros navais
a falha fatal de um menino de 50 quilos, que se tornou a arma oculta do exército dos Estados Unidos. O concerto com fio de piano de subir em um tanque em chamas que levou ao resultado inacreditável de deter um exército inteiro alemão. Seu verdadeiro legado. O impacto maior é duplo. Primeiro, ele quebrou o estigma do transtorno pós-traumático porque Audie Murphy admitiu que sofria com isso. Porque o maior herói da América disse publicamente que era assombrado. Milhares de outros veteranos pela primeira vez sentiram que também podiam pedir ajuda. Ele lhes deu permissão para serem humanos. Segundo Pamela Murphy. Ela trabalhou naquele hospital da VA até os 87 anos, aposentando-se apenas em 2007. Nunca se casou novamente. Quando morreu em 2010, foi enterrada ao lado dele no Cemitério Nacional de Arlington. A mecânica reunida com seu piloto. O mundo viu um herói. Pamela viu um homem. Os recrutadores viram uma falha fatal. O exército encontrou uma arma secreta. Os alemães viram uma situação impossível. Audie Murphy viu um problema que precisava ser resolvido. Tudo se resume a um único fato, o que torna esta a maior página perdida da guerra. O garoto de fazenda de 50 quilos, pequeno demais para ser soldado, tornou-se o homem que deteve um exército para salvar seus amigos. E ao fazer isso, ele e a mulher que o amava salvaram milhares mais muito depois de as armas terem se calado.